Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nosso tema, é a confiança em Allah. Tawakkul ala Allah. E esse é um tema muito importante, assim como os temas que nós abordamos anteriormente, porque são temas que falam sobre a fé e como manifestar essa fé. E a confiança em Allah é uma das melhores maneiras pelas quais o servo adora o seu Criador. A confiança em Allah é um culto, uma adoração interna que reside no coração. E é uma das causas no qual nós alcançamos o amor de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, porque Allah aprecia aqueles que a ele se encomendam, ou que nele confiam. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: temei a Allah, porquanto a Allah se encomendam os fiéis. Em diversos versículos do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza o fato de que o verdadeiro crente confia e se encomenda a Allah subhanahu wa ta'ala. E os verdadeiros crentes percebem que nada acontece exceto com a vontade de Allah. E que ele nunca nos testa com algo, exceto que tenha uma sabedoria por trás disso. E Allah subhanahu wa ta'ala sempre está nos observando e ouvindo tudo que há no universo. E nada está oculto dele. Portanto, os verdadeiros crentes jamais se sentem sozinhos. Eles sabem que Allah subhanahu wa ta'ala está no controle de tudo em todos os momentos. E como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o bem nessa vida a quem seguir e confia nele, então os verdadeiros crentes nunca perdem esperança em Allah e estão sempre satisfeitos com a decisão de Allah em qualquer assunto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: quão maravilhoso é o caso do crente, pois tudo está bem para ele. E isso não se aplica a ninguém, exceto ao crente. Se algo de bom acontecer com ele, ele agradece a Allah, e isso é um bem para ele. E se algo de ruim acontecer com ele, ele tem paciência, e isso é um... Então, tudo que ocorre com o crente, tem benefício dele. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala só faz aquilo que é o bem para nós. E algumas pessoas têm um conceito errado do que vem ser a confiança em Allah. O que é a confiança em Allah? Como nós falamos, é uma adoração que reside no coração. Muitas pessoas entendem erroneamente que a confiança em Allah, por exemplo, seria não tomar remédio. Eu estou doente, eu confio em Allah que Ele vai me curar, não vou tomar remédio. Ou não ir ao médico. Ou não estudar para uma prova. Ou não trabalhar que Allah vai me sustentar. E esse conceito é errado. Pois não é esse o sentido da confiança em Allah dentro do Islã. Por quê? Porque, como nós falamos, a confiança em Allah é uma adoração ligada ao coração e não às ações em si. Então, o crente, ele faz tudo aquilo que está no seu alcance, ou seja, ele toma o remédio, ele vai ao médico, ele estuda, ele trabalha, ele batalha e bota tudo isso nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele faz tudo aquilo que está ao alcance dele e logo confia em Allah. Então, a confiança em Allah é trabalharmos para conseguir tudo aquilo que nós queremos e então deixar nosso coração firme na confiança em Allah, sabendo que é Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Nós sabemos que tudo que eu fiz foi a minha parte, é aquilo que está dentro das minhas possibilidades, mas eu sei que o resultado depende de Allah. Mas nem por isso eu deixo de fazer aquilo que está no meu alcance. Esse é o verdadeiro conceito de confiança em Allah no Islã. A palavra tawakkul, que seria a confiança ou em se encomendar a Allah, vem da palavra árabe que deriva do nome de Allah al-Wakil, que é o guardião. Al-Wakil, que é um dos nomes de Allah, é aquele que te ajuda e te encaminha a tudo aquilo que for bom para ti. É aquele que não há melhor nem maior guardião que ele. Então, todos nós temos problemas nessa vida
E a solução para esses nossos problemas está na confiança de Allah, em aprender a confiar em Allah e a se submeter com entrega total a Allah. Então, quando nós vemos um caminho se fechando para nós, sabemos que Al-Wakil, nosso guardião, Allah subhanahu wa ta'ala, está nos preservando novos caminhos que vão nos trazer mais benefícios e mais felicidade que a primeira. Mas nós, com a nossa ignorância, perante o conhecimento de Allah, nós não nos apercebemos disso. Então, veja um exemplo. Todos os dias nós vemos exemplos disso, mas nós não a percebemos. Um pequeno exemplo que nós podemos ver é o exemplo de um feto, né, de um bebê na barriga, no útero da mãe. Esse bebê se acostuma com a sua vida no útero da mãe. E toda a sua vida está ligada ao útero da mãe. Todo o seu alimento e toda a sua sobrevivência vem através de um único caminho, que é o cordão umbilical. Quando esse feto nasce, ou quando esse bebê nasce e vem para a vida, ele chora. Por quê? Porque se acabou para ele toda a vida na qual ele estava acostumado. Se fechou perante ele o caminho pelo qual ele estava trilhando. Só que ele não se deu conta que Allah subhanahu wa ta'ala abriu novos caminhos melhores para ele. Então, ao invés do cordão umbilical, agora ele tem o leite materno através da sua mãe. E quando ele deixa o leite materno, logo ele vem, Allah subhanahu wa ta'ala concede a ele toda a sorte de alimentos e benefícios que tem na vida terrena. Então, é uma porta abrindo atrás da outra. E quando ele morre, está para morrer e abandonar essa vida, ele também fica aflito. Por quê? Porque ele acha que vai se fechar todo o caminho no qual ele está trilhando, toda a vida que ele está acostumado. Mas se ele for dos benfeitores, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir, em troca dessa vida para ele, 8 portas no paraíso, inshallah. Então, com esse exemplo, a gente vê o quanto Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso e quanto o nosso conhecimento é limitado e pequeno comparado ao planejamento e domínio que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre a nossa vida e sobre o universo. Então, por que devemos confiar em Allah? Então, essa pergunta a gente pode responder vendo o reino de Allah e vendo o poderio de Allah, a grandeza de Allah. E assim a gente vai ver quanto nós devemos confiar nele, né? E o quanto nós devemos nos encomendar a ele. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Presta atenção nesses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: dize, ó Allah, soberano do poder, tu concedes a soberania a quem te apraz, e a retiras de quem desejas. Exaltas quem queres e humilhas a teu bel prazer. Em tuas mãos está todo o bem, porque só tu és onipotente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão também: é de Allah tudo quanto existe nos céus e na terra. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: Allah é o criador de tudo e é de tudo o guardião. Allah que criou tudo que há e ele é o guardião de tudo isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: suas são as chaves dos céus e da terra. Prodigaliza e restringe sua graça a quem lhe apraz, porque é onisciente. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: e se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, seguramente te responderão Allah. Dize-lhes: tereis reparado no que invocais em vez de Allah? Se Allah quisesse prejudicar-me, poderiam acaso impedi-lo? Ou então, se ele quisesse favorecer-me com alguma graça, poderiam eles privar-me dela? Diz-lhes mais: Allah me basta, e a ele se encomendam aqueles que são confiantes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: em verdade, a criação de cada pessoa sucede no ventre de sua mãe, durante 40 dias, em forma de um embrião. Logo se converte em um coágulo, por período similar de tempo. Logo se converte em um pedaço de carne, também por período similar de tempo. Finalmente, Allah envia um anjo que lhe insufla o seu espírito e escreve 4 assuntos sobre ele: o seu sustento, o prazo da sua vida, as suas obras, e se ele será feliz, destinado ao paraíso, ou condenado, destinado ao inferno. Subhanallah, irmãos. Nas mãos de quem está a nossa vida? Nas mãos de quem está todo o universo e tudo aquilo que foi criado? Nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: dize, minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do universo. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: e quando te decidires, encomenda-te a Allah, porque Allah aprecia aqueles que a ele se encomendam. Se Allah vos secundar, ninguém poderá vencer-vos. Por outra, se ele vos esquecer, quem em vez dele vos ajudará? Que os fiéis se encomendem a Allah.
Disse Allah subhanahu wa ta'ala: encomenda-te ao vidente imortal e celebra os seus louvores. Então, quem é melhor do que o vivente que jamais morre para depositarmos toda a nossa confiança nele? Quem é melhor? Subhanallah. A confiança em Allah, como nós falamos, é você deixar o teu coração nas mãos de Allah. Isso é a confiança. É deixar o coração nas mãos de Allah. É como se você dissesse: ó Allah, faça na minha vida o que desejares. Porque tenha certeza absoluta de que Allah só fará o melhor para você. Vejamos o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia numa súplica. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: eis-me aqui e feliz em te servir. Todo o bem está em suas mãos. O mal não é julgado a ti. Eu sou do Senhor e para o Senhor. Abençoado e altíssimo és tu. Eu busco o teu perdão e arrependo-me perante ti. Ou seja, será que Allah subhanahu wa ta'ala deixaria ao léu ou abandonaria aquele que confiasse nele? Jamais. Vejamos as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão. Mas a quem temer a Allah, ele lhe apontará uma saída e o agraciará de onde menos esperar. Quanto àquele que se encomendar a Allah, ou confiar em Allah, saiba que ele será suficiente, porque Allah cumpre o que promete. Então é impossível que Allah nos abandone se nós confiarmos sinceramente nele. Aquele que confiar em Allah, isso lhe bastará e lhe será mais do que suficiente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: acaso não é Allah suficiente custódio para seu servo? Porém, eles tratarão de amedrontar-te com outras divindades além dele. Mas quem Allah extraviar, não terá orientador algum. Em troca, a quem Allah encaminhar, ninguém poderá extraviar. Acaso não é Allah o justiceiro poderosíssimo? Vejam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinando um jovem companheiro sobre a confiança em Allah. Ibn Abbas narrou que um dia se encontrava atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam quando esse se virou e lhe disse: ó jovem, ensinar-te-ei algumas palavras. Recorda Allah e ele te guardará. Recorda Allah e encontrará sempre junto a ti. Se implorares por algo, implora a Allah. E se necessitares de ajuda, recorre a Allah. E tenha certeza de que ainda que se reúna todo o povo para beneficiar-te em algo, não o farão a não ser aquilo que Allah houver disposto para ti. E se reunirem para te prejudicar em algo, não o farão a não ser aquilo que Allah tiver determinado sobre ti. Assim as penas das canetas ficam retiradas e as folhas dos livros do destino secas. Subhanallah. Viram que é a confiança? Quem poderá contra mim se Allah está comigo? Então, se nós recordarmos a Allah, ele sempre estará do nosso lado. Devemos ter a certeza de que seja quem for que se reunir contra nós, nada conseguirão exceto naquilo que Allah decretou para nós. Então jamais devemos temer as pessoas ou temer a quem quer que seja a não ser Allah. Porque Allah é que tem poder sobre todas as coisas. E somente Ele tem o poder de fazer o que Ele quer. Então se nós tivermos essa certeza firme no nosso coração, nós estaremos entre os triunfantes tanto nessa vida como na outra. Porque Allah subhanahu wa ta'ala retirará a preocupação dos nossos corações. E vai nos agraciar com o coração em paz. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: dize, jamais nos ocorrerá o que Allah não nos tiver predestinado. Ele é o nosso protetor e que os fiéis se encomendem a Allah. Ou seja, nada vai acontecer para mim a não ser aquilo que Allah predestinou. Minha vida, meu destino está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nada a não ser aquilo que Allah predestinou para mim vai ocorrer. Ninguém pode nada contra mim exceto com a anuência de Allah. Essa é a confiança. Buscar a confiança de Allah subhanahu wa ta'ala, mas usar dos nossos meios. O melhor exemplo que a gente pode dar com relação a isso é sobre a migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele migrou de Meca para Medina. Esse é um exemplo perfeito de como alguém confia em Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala finalmente deu a permissão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ele migrar de Medina para Meca, ele foi ver Abu Bakr, que era um dos melhores sahaba. E o Abu Bakr já tinha começado os preparativos para a migração com 4 meses de antecedência. Comprou 2 camelos e estava preparando eles, alimentando eles por meses para prepará-los para essa migração para Medina. Quando ele foi até Abu Bakr, ele planejou todos os detalhes da migração e de como ia ser feito.
E antes que o profeta sallallahu alaihi wasallam saísse da sua casa, durante a última noite em Meca, o que ele fez? Ele colocou seu primo Ali no seu lugar, dormindo no seu lugar, para enganar Quraysh, que estava tentando matá-lo. Então, quando o pessoal da tribo de Quraysh olhava pela janela, via Ali dormindo, achava que era o profeta sallallahu alaihi wasallam que estava ali dormindo, porque eles tinham planejado que assim que o profeta acordasse, eles iriam matá-lo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou Ali no lugar dele e logo iniciaram, né, a migração. Quando finalmente eles conseguiram sair de Meca, eles se refugiaram numa caverna que fica em cima de uma montanha chamada Thawr, lá no topo da montanha. E quando eles se refugiaram por alguns dias lá, a tribo de Quraysh começaram a seguir seus passos. E eles estavam a poucos passos da caverna. Então, olhe toda a preparação que o profeta sallallahu alaihi wasallam e que Abu Bakr fizeram para conseguir escapar da tribo de Quraysh e assim migrar para Medina. Planejaram tudo, organizaram tudo, fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance. E quando a tribo de Quraysh se aproximou da caverna e estavam a poucos passos deles, Abu Bakr olhou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, se algum deles olhar para os seus pés, nos verão. E é nesse momento intenso e difícil que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a toda a nação a confiança em Allah. Ele disse: ó Abu Bakr, o que você acha de dois cujo terceiro é Allah? O que você acha de dois cujo terceiro é Allah? Nós estamos aqui pela causa de Allah. O terceiro entre nós é Allah. E aqui está o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tomou todos os meios necessários para obter um resultado com segurança e logo confiou em Allah, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala iria encaminhar tudo da melhor maneira. E realmente eles não conseguiram avistar o profeta sallallahu alaihi wasallam na caverna. Então, subhanallah, esse é o exemplo, né, verdadeiro de confiança em Allah. Planejar, fazer tudo que está no nosso alcance e então deixar nosso coração totalmente ligado a Allah, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala é quem encaminhará todas as coisas. E um dos hadiths, ou dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam mais famosos nessa questão, é o hadith quando um beduíno, né, deixou seu camelo desamarrado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele: por que você não amarra o seu camelo? E o beduíno respondeu: porque eu confiei em Deus. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ele: amarre seu camelo e confie em Deus. Faz o que está no teu alcance e logo confie em Deus. Essa é a verdadeira essência de colocar a confiança em Allah, né? A confiança é o ato do coração e amarrar o camelo é o ato dos membros. Então as ações vão fazer tudo aquilo que é necessário para tudo aquilo de halal, né? Tudo aquilo permitido que eu possa fazer para alcançar o objetivo que eu quero. Mas após isso tenho a convicção, a certeza total da confiança em Allah, sabendo que o resultado depende de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith Qudsi: ó filho de Adam, entrega-te à minha adoração e eu aliviarei o teu íntimo de todas as ansiedades mundanas e afastarei a tua pobreza. Ó filho de Adam, entrega-te à minha adoração e eu aliviarei o teu íntimo de todas as ansiedades mundanas e afastarei a tua pobreza. De outro modo, incutirei no seu íntimo milhares de preocupações e não afastarei a tua pobreza. Subhanallah. Ou seja, confie em Allah e Ele tirará do teu coração e da tua alma as preocupações. Caso contrário, Allah subhanahu wa ta'ala irá deixar todas as preocupações para ti. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: mas se te negam, dize-lhes: Allah me basta, não há mais divindade além dele, a ele me encomendo, porque é o soberano do trono supremo. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: dize-lhes: ele é o misericordioso no qual cremos e ao qual nos encomendamos. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a confiar em Allah em todos os nossos assuntos. E para isso, né, ele nos ensinou uma oração chamada Salat al-Istikhara, que seria uma oração para pedir a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, seja qualquer o assunto que seja, que te deixe em dúvida, recorre a Allah nessa oração
e submeta a ele a decisão a ser tomada. Porque Allah sabe e nós ignoramos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que sempre que tivéssemos uma dúvida sobre o que fazer, né, em qualquer situação, que nós recorrêssemos a essa oração. Fizéssemos 2 rak'at, 2 genuflexões voluntárias, e logo fizéssemos a seguinte súplica: ó Allah, procuro por teu conselho e por tua sabedoria. Imploro-te o poder por teu poder. E imploro-te por teu favor poderoso. Tu possuis o poder e eu não possuo. Tu conheces e eu desconheço. E tu és o conhecedor do que é oculto. Ó Allah, se tu sabes que este meu a fazer, e aí tu menciona a tua dúvida, é o melhor para mim, para a minha religião, para a minha vida atual e o futuro, torna-o possível para mim, facilita-o para mim, e então abençoa-me nele. E se tu sabes que este meu a fazer é um mal para mim, para a minha religião, para a minha vida atual e o futuro, então afasta-o de mim e me afasta dele. E me torna possível o melhor onde quer que esteja. E então me faz satisfeito com isso. Subhanallah. Essa é a súplica que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a buscar sempre que nós tivéssemos uma dúvida quanto a alguma decisão a ser tomada. Então, a partir dessa oração, tu prefere a escolha de Allah ao invés da tua escolha. Tu coloca para que Allah subhanahu wa ta'ala decida o assunto por ti. Porque Allah é teu guardião. Allah subhanahu wa ta'ala que vai proteger e vai ser o responsável pelo resultado. Deixou nas mãos de Allah o resultado da tua dúvida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith, ele disse que 70 mil da sua da sua nação, entrarão no paraíso sem prestar contas. E quando ele foi questionado sobre quem seriam essas pessoas, ele respondeu: são os que não utilizam nem praticam o feitiço ou os amuletos, e não creem no mau augúrio, mas apenas se encomendam a Allah. Então, a confiança em Allah correta é um dos motivos que faz com que você entre no paraíso sem prestar contas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: aquele que ao sair de casa disser: em nome de Allah, encomendo-me a Allah, não há força nem poder senão a Allah, em árabe seria Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, será dito: foste guiado à verdadeira senda, e Allah te proverá e te guardará, e Satanás se esquivará de ti. Subhanallah. Uma súplica que nós fazemos antes de sair de casa, e Allah subhanahu wa ta'ala nos protege em todos os nossos assuntos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando fores recolher-te ao teu leito, dize: ó Allah, a ti me entrego, a ti oriento meu rosto e a ti encomendo meus assuntos. Em ti resguardo os meus costados, por amor e por temor a ti. Não há refúgio nem salvaguarda de ti, a não ser em ti. Eu creio no teu livro que revelaste e no profeta que enviaste. Quem fizer essa súplica, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se morreres essa noite, morrerás como um verdadeiro crente, com inata fé. E se chegar amanhã, encontrar-te-á melhor. Em árabe seria: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa laja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Essa seria a súplica que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia antes de dormir. Todas elas contêm a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Então é bom que nós aprendamos essas súplicas, né, memorizemos, anotemos um papelzinho, né, e possamos aplicar no nosso dia a dia, mostrar nossa confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Aumentar nossa confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos ver alguns exemplos daqueles que confiaram em Allah e se encomendaram a Ele. E logo o resultado. Um dos exemplos, um dos melhores exemplos que nós temos, o profeta Abraão, alayhi salam, que quando ele quebrou os ídolos que eram adorados pelo seu povo, né, os incrédulos do povo dele se certificaram que era ele que tinha feito aquilo e quiseram castigá-lo queimando ele no fogo. Então fizeram uma fogueira, né, e estavam prestes a jogá-lo no fogo. É dito que nesse momento Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel até o profeta Ibrahim, até o profeta Abraão, e perguntou para ele: ó, Ibrahim, precisas de algo? O anjo Gabriel, ele disse: de ti não, mas de Allah sim.
e disse: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Baste-me Allah, que excelente guardião. E ele foi jogado no fogo, e Allah subhanahu wa ta'ala, que jamais abandona aqueles que nele confiam, o que ele disse? Porém ordenamos, ó fogo, ser frescor e poupa Abraão. Tentaram conspirar contra ele, porém fizemos-los perdedores. O fogo nada fez contra o profeta Ibrahim alayhi salam. Por quê? Porque ele confiou no seu Senhor, que tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra, e de tudo que há entre ambos. E o fogo nada mais é do que uma criatura de Allah, que não beneficia, nem prejudica, a não ser com a anuência de Allah. Esse é o verdadeiro exemplo da confiança. Na família do profeta Abraão, nós temos o exemplo de Hajar, a esposa do profeta Ibrahim, profeta Abraão. Agar, quando o profeta Ibrahim alayhi salam deixou ela no deserto, sem provimento algum, juntamente com seu filho, bebê, Ismail, ela perguntou ao profeta Ibrahim: ó Ibrahim, por que está nos abandonando nesse lugar? E o profeta Ibrahim nada respondeu. Então ela perguntou: foi Allah que te ordenou fazer isso? Então ele indicou com a cabeça que sim. Então ela disse: se foi ele quem te ordenou a isso, então ele não nos abandonará. Subhanallah, vejam a força da confiança dela em Allah. Ficou abandonada no meio do deserto, sem água, sem alimento, sem nada, com um bebê no colo. Ela disse: se foi Allah que te ordenou isso, ele jamais vai nos abandonará. E subhanallah, ele agraciou a ela e a seu filho com uma fonte de água pura, que é a fonte de Zamzam, que até hoje, depois de muitos anos, provê a água pura a todos os milhares de peregrinos que todos os anos vão ao Hajj. Um poço de água pura devido à confiança dela em Allah. Vejam a confiança da mãe do profeta Moisés, alayhi salam, quando ela foi ordenada por Allah que lançasse seu filho no rio. E como recompensa pela sua fé e pela confiança em Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que ele mamasse em qualquer outra mulher que não fosse a sua mãe. E restituiu o filho para ela, fazendo com que seu filho fosse um dos mais honrados profetas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: restituímos-lo assim à mãe, para que se consolasse e não se afligisse, e para que verificasse que a promessa de Allah é verídica. Porém, a maioria o ignora. Vejam a confiança do profeta Musa, profeta Moisés, alayhi salam, quando foi perseguido pelo povo do faraó. Os companheiros do profeta Moisés disseram: sem dúvida seremos apanhados. Quando chegaram diante do mar, disseram: agora sem dúvida, o faraó e seu exército irão nos pegar, vamos conseguir nos alcançar. E o profeta Musa, alayhi salam, o profeta Moisés, com a sua confiança em Allah, respondeu: meu Senhor está comigo e me iluminará. Qual foi o resultado da sua confiança em Allah? Allah subhanahu wa ta'ala disse: e inspiramos a Moisés: golpeia o mar com o teu cajado, e eis que este se dividiu em duas partes, e cada parte ficou como uma alta e firme montanha. E fizemos aproximarem-se dali os outros, e salvamos Moisés juntamente com todos os que com ele estavam. Então afogamos os outros. Sabei que nisto há um sinal, porém a maioria deles não crê. Subhanallah. Então, pela fé do profeta Musa, e se Allah está comigo e não vai me abandonar, Allah vai me iluminar. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o mar se abrisse para que ele fosse salvo junto com seu povo. Outro exemplo que nós temos, Salama. Salama é uma das mães dos crentes, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes de ela se casar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, ela era casada com Abu Salama, que era um excelente marido para ela. Quando ele morreu, ela ficou extremamente triste, mas ela permaneceu firme na fé e fez a melhor declaração no momento de qualquer calamidade, que é Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certamente somos de Allah e a ele pertencemos e a ele retornaremos. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e dê as boas novas àqueles que perseveram, aqueles que dizem quando o infortúnio nos atinge, certamente a Deus nós pertencemos, com certeza nós a ele retornaremos. Esses são aqueles às quais as bênçãos do seu Senhor descem e a misericórdia. E estes são os que estão corretamente guiados. Então, quando ela disse Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ela um marido melhor do que o marido que ela tinha. Concedeu a ela como marido o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o presente de Allah
a Salama pela sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós confiarmos realmente em Allah, com todo o nosso coração, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos resolver nossos assuntos e irá nos manter tranquilizados de uma maneira que nós jamais podemos imaginar. Veja um exemplo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e da sua confiança em Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre eles no Alcorão: são aqueles aos quais foi dito: os inimigos concentraram-se contra vós, temei-os. Isso aumentou-lhes a fé e disseram: Allah nos é suficiente, que excelente guardião. Vejam a resposta de Allah devido à confiança deles em Allah. Pela mercê e pela graça de Allah retornaram ilesos. Seguiram que apraza Allah, sabei que Allah é graciante por excelência. Então, irmãos, saibam que Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder sobre todas as coisas. E a confiança em Allah traz conforto ao nosso coração. Se nós temos essa certeza, nós vamos depositar em Allah todos os nossos assuntos. Vamos fazer tudo aquilo que está a nosso alcance e após isso deixamos que Allah resolva da melhor maneira. Se firmarmos nossos corações na confiança em Allah, nós veremos que é simplesmente ignorância. Nós tememos a quem quer que seja, ou o que quer que seja, além dele. Porque é ele que tem controle sobre tudo que há no universo. É ele que tem controle sobre todos os seres humanos. Nada, nem ninguém consegue fazer nada, exceto com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois todos nós somos pobres e fracos perante o nosso Criador. Se nós tivermos essa crença firme nos nossos corações, jamais nós nos submeteremos a fazer algo contra a lei de Allah por temor a quem quer que seja além dele. Porque Allah é mais merecedor de ser temido se nós somos fiéis. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: só são fiéis aqueles cujos corações, quando lhes é mencionado o nome de Allah, estremecem, e quando lhes são recitados seus versículos, é-lhes acrescentada a fé, e se encomendam ao seu Senhor. Então, irmãos, sejamos daqueles que se encomendam ao seu Senhor, daqueles que têm seu coração preenchido com a confiança no vivente que jamais morre, no guardião que possui as chaves dos céus e da terra, e a chave dos corações dos humanos. Ibn al-Qayyim, que era um dos sábios, ele deu um pequeno exemplo do que seria o tawakkul, do que seria a confiança em Allah. E eu vou encerrar a nossa aula com esse dito dele. Ele disse: a condição de quem confia em Allah, o exemplo daquele que confia em Allah, é como o exemplo de quem é dado a ele um dirham, ou uma moeda, por um rei. Um rei dá uma moeda para uma pessoa. E então, alguém rouba essa moeda dessa pessoa. Então o rei lhe diz: eu tenho muito mais do que isso. Então não se preocupa. Quando você vier até mim, eu lhe darei dos meus tesouros muito mais do que isso que você perdeu. Esse é o rei dizendo para essa pessoa. Se essa pessoa conhece a veracidade da declaração do rei e confia nele e sabe que os seus tesouros estão cheios, então o que ele perdeu não vai deixar triste. Então, seja o que for que acontece com a gente nessa vida, nós devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu algo muito melhor na outra vida. Então, se nós temos confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos que Allah sempre que fecha uma porta para nós, ou que nos faz perder algo do que Ele nos concedeu, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder algo muito melhor em troca. E essa é a verdadeira essência da confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que se encomendam a Allah e que têm uma confiança sincera e com um coração puro, totalmente submetido a Allah. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que da mesma maneira que nos uniu hoje na sua obediência, que Allah subhanahu wa ta'ala nos una no paraíso, na companhia dos virtuosos. Que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.